Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo ao canal Sala da Climatização. Hoje eu estou começando uma série Você Pergunta e o Celão aqui responde, beleza? Bom, eu sempre respondo todas as dúvidas, todas as perguntas que você comentar aqui embaixo, eu faço questão de responder, respondo todas, tá? E agora eu vou responder por vídeo, que às vezes fica até melhor de você compreender e eu tentar explicar de um jeito diferente, beleza? Então não esqueça, comenta aí que a sua pergunta pode sair no vídeo. Então vamos lá. Eu vou começar selecionando 5 perguntas, vou respondendo para vocês e depois você comenta aí que a gente vem trabalhando essas ideias, beleza? Então vamos lá, ó. A primeira pergunta é sobre, tem um vídeo aqui no canal, tá? Como usar o 141B para fazer limpeza em refrigeração. Esse é o nome do vídeo. Clica lá para você assistir o vídeo, caso você ficar com dúvida na pergunta dele. Bom, o Wallace Santiago, ele fez essa pergunta e eu vou responder. Só uma dúvida, esse manifold e as mangueiras ficam contaminadas pelo 141B? Eu passo 141B por dentro do manifold, ele ensinando a fazer limpeza, ele está tirando essa dúvida. E se tornar inútil para trabalhar com um sistema que vai ter contato com o compressor? Bom, vamos lá. Ou se passar um nitrogênio ou um gás, ele já limpa? Dá essa ajuda aí, estou para efetuar uma limpeza em uma geladeira. Obrigado, parabéns pelo vídeo. Bom, agradeço pelo elogio e eu vou te responder. Bom, o 141B, ele é um fluido refrigerante para limpeza, tá? Então, a sua temperatura de evaporação, ela é muito grande no ambiente. Então, se você pegar um pouquinho de 141B e jogar ele aqui, ele já vai cair e automaticamente ele já vai evaporar em questão de segundos, tá? Muitas vezes a gente utiliza ele dentro da tubulação, quando a gente faz a limpeza, a gente coloca ali meio litro, 1 litro, do outro lado do tubo não chega nem a sair 1 litro, ele acaba evaporando ali dentro. Então ele é além de ser um fluido refrigerante para limpeza, ele não deixa umidade lá dentro, por isso que a gente utiliza ele, tá bom? Se você usasse água, sabão, essa umidade ficar lá dentro ia contaminar o sistema, então ele evapora. Se você utilizar ele no seu manifold, quando você usar, além de limpar todo o seu manifold, ele vai evaporar e não vai ficar resíduo nenhum ali. Pode ficar tranquilo por isso, beleza? Então, vamos para a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta é do vídeo como medir o compressor de uma geladeira sem demonstrar o congelador, sem desmontar o congelador, tá? Vamos lá. David Soares. Como eu sei qual é a resistência certa do sensor na minha geladeira, né? Se é de 5K, 7K, 10K. Bom, David, ele está perguntando aqui, pessoal, qual é a resistência ohmica de cada sensor da geladeira. Eu estou fazendo um teste no sensor ali e estava dando dica no vídeo, tá? Bom, é o seguinte, David, a gente sabe, né, cada resistência ohmica de cada sensor, né? Porque a gente utiliza muito essa geladeira. Então, para você saber detalhe de cada refrigerador, eu recomendo você buscar o manual de serviço, tá? Esses manuais, às vezes, eles são, hoje não tá tanto assim, mas antigamente eles eram muito restritos às autorizadas. Então, com o manual de serviço, você consegue saber a resistência de cada um, as dicas, como fazer as medições, qual é a medição, qual o valor de tensão que está chegando, tá? Detalhe por detalhe. Então você procura manual de serviço, tá? Tem no Facebook aí um grupo aí que lá só tem manual de serviço, eles compartilham muito isso com a refrigeração, beleza? Então essa dica aí para você, tá? E aí devido a você vai consertando a geladeira, você vai gravando na cabeça, então você vai anotando no papel, tá ok? Beleza, espero que tenha te ajudado. Vamos pro próximo. É o vídeo teste de compressor queimado, eu tenho no canal aí, acesse lá, tá? O Walter Silva tá perguntando o seguinte: o meu compressor não tava ligando, aí fui na loja comprar um relé PTC e o protetor térmico para ver se era esse mesmo problema. O vendedor disse que essa peça era universais. Cuidado, hein, pessoal? Troquei e não resolveu. Essas peças são universais mesmo? Vi em outro vídeo um cara dizendo que não, que depende da referência técnica do motor. Qual a informação correta? Essas peças são universais ou não, afinal?
Minha geladeira é uma Electrolux Inverter 592, filtro modelo DB83. Boa pergunta, muito boa pergunta. Bom, pessoal, é muito importante você sempre se orientar pelo fabricante. O fabricante sempre dá as dicas, tá bom? Então é o seguinte, esse negócio de relé e protetor térmico universais, as pessoas confundem muito em questão de o relé universal eu posso colocar em qualquer geladeira. Não. Relé e protetor térmico, eu tenho um vídeo no canal aqui, eu deixo até um site mostrando aí, ensinando a fazer os testes neles, tá? Vai lá, assiste direitinho, tá tudo detalhadinho para você. Relé, grava aí, relé e protetor térmico, ele é de acordo com a capacidade, a potência do compressor. Marcelo, como eu consigo descobrir? Assiste o vídeo lá, no relézinho tem, tá? Quando você não tem, você pode buscar o datasheet do compressor no site do fabricante e lá vem detalhando qual é o capacitor de partida, qual é o relé dele e qual é o protetor térmico, tá bom? A gente tem os relés PTC, a gente tem os relés amperemétricos. A gente não pode colocar relé PTC em compressores que levam relé amperemétrico e nem vice-versa, tá bom? Então a gente tem que saber. Existe relé, existe protetor térmico para compressores de 1/3, tá? De 1/5 é diferente. Então a gente tem que saber todos esses detalhes. É muito importante isso, tá? Como a gente sabe? Conversando, fazendo vídeo, acompanhando a gente aqui no canal, a gente vai divulgando. Você postando aí as suas dúvidas é a minha dúvida e a dúvida de todo mundo. E aí a gente consegue dividir esses conhecimentos, tá ok? Então não pode. Bom, primeiramente, antes de você trocar um relé e um protetor térmico, você precisa saber se eles estão com defeito. A gente não pode ficar pegando peça e comprando e trocando achando que vai resolver. Então primeiro, segue o vídeo aqui, como testar um protetor térmico, como testar um relé, tem um vídeo aí. Tem um vídeo no canal como testar o compressor, para saber se é o compressor ou não, beleza? Então segue essa dica aí. Vamos acelerar para não ficar aí muito grande o vídeo, tá bom? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Então é a quarta pergunta. Limpando o sistema de geladeira com 141B. Tem um vídeo aí eu limpando o sistema de geladeira ali, tá? Já na prática já. Eu tava ensinando o outro e esse aí é já na prática. Vamos lá. Pescaria Fight. Tá aqui, ó. Por que o motor começa a mandar óleo pela tubulação da geladeira? Uma boa pergunta, né? A sua dúvida é a minha dúvida e a dúvida de todos. Vamos lá. Por que o compressor ele manda óleo para dentro do sistema? Olha para tu ver. Uma pergunta a gente vai descobrir um segredinho que de repente você vai identificar se o seu compressor está com problema ou não. Tá ok? Então vamos lá, ó. Os compressores de geladeiras, eles começam... Ele tem um pistão, ele fica bombeando. Toda vez que esse pistão volta, ele no anel dele ali, ele cria uma lubrificação. Então quando ele comprime o fluido refrigerante, esse óleo que ficou lubrificado, ele acaba indo para dentro da tubulação, ele faz um arraste de óleo, então ele empurra e junto com o fluido refrigerante vai uma pequena quantidade de óleo, né? Se esse óleo vai, esse óleo volta. Se esse óleo for, né, ou então ele perder as propriedades, acaba danificando o compressor fica sem óleo e acaba danificando as partes móveis ali, né? Lembrando, o óleo é lubrificante, mas o óleo também ele acaba se tornando um isolante, tá? Na troca de calor. Então, se o seu compressor está jogando muito óleo para dentro do sistema, a gente já tem duas características aí. A primeira é que o compressor provavelmente está ruim, tá? E a segunda é que você vai ter uma perda de eficiência aí no seu refrigerador, tanto no refrigerador como no ar condicionado também. Beleza? Então essa dica chave aí, tá? O que eu faço, Marcelo? Troco o compressor. Se estiver jogando muito óleo, troco o compressor, que não tem jeito, tá? E vamos para a quinta pergunta e respondendo aqui. Cantarelli Vieira, tá? Marcelo, a corrente de trabalho é a mesma coisa, corrente nominal? Se tiver mais baixo
ou mais alta? O que acontece? Bom, esse aqui é um vídeo que eu tenho aí no canal falando sobre ar-condicionado de janela. Eu vou deixar o link de todos os vídeos das perguntas que fizeram aqui, tá bom? Que aí você entra lá e você entende melhor aí. Ele está perguntando se a corrente nominal é a corrente de trabalho, né? Se a corrente de trabalho é a corrente nominal. Porque eu estava falando sobre o vídeo e falei, essa aqui é a corrente de trabalho dele. Então, já respondendo para você, Cantarelli, é sim, a corrente de trabalho é a corrente nominal. Tá? A corrente nominal, ela vem escrita ali, o valor dela, os aparelhos de ar-condicionado, geladeira, né? Ele vem fácil isso aí na descrição ali, tá? Então, corrente nominal é a corrente de trabalho. Bom, o que é essa corrente? Essa corrente é uma corrente que o aparelho ele tem que trabalhar sobre ela, né? É a corrente máxima que ele vai poder trabalhar ali. Se ele tiver além disso, acima disso, vamos botar aqui uma corrente de 5 amperes. Se ele estiver trabalhando na 6, ele está trabalhando forçado, tá? Bom, algumas exceções, tá? Os aparelhos inverter, eles tendem, no início da sua partida, a corrente mais alta. Se ele tem 5, e no começo ele pode ficar 6, e pode chegar até 7, tá? Aparelhos inverter. E aí ele trabalha no máximo para chegar refrigerar um ambiente mais rápido possível e depois ele volta para o seu estado normal. Se ela ficar muito tempo assim, o que acontece? Provavelmente o equipamento vai ser desarmado pela proteção, né? Justamente pelo protetor térmico, ele vai acabar desarmando ali porque a corrente está muito alta. Significado, provavelmente condensador, né? O condensador está muito sujo ali, não está havendo troca de calor e está havendo uma pressão. Elevou a pressão, provavelmente a corrente se eleva também e ele acaba desarmando. Baixa tensão, corrente também eleva, tá bom? Então, se você tiver uma alta corrente, o seu equipamento vai desarmar por proteção. Por isso que é importante a gente ter as proteções, não tirar as proteções, né? Eu já peguei um aparelho de ar-condicionado, tem um vídeo aí no canal, que o técnico arrancou o protetor térmico e ele elevou a pressão e explodiu. Porque justamente o protetor que protege de alta pressão e alta corrente, ele acabou explodindo, né? E se tiver mais baixa, se a corrente tiver mais baixa, é sinal de baixo fluido refrigerante. Isso aí já é fato, né? Se eu tenho uma corrente de 5 e, né, vamos botar um ar-condicionado, fica mais fácil. Um ar-condicionado de 5, ele tiver com 3, então já é certo, automaticamente você já vai ver que o ar não vai estar refrigerando. E a geladeira tiver com 2, se chegar e tiver com 1,5, alguma coisa assim, né, 2,3, tiver com 1,8, você já vai identificar que ela está sem gás também, tá bom? Então, essa dica vai ficar para vocês. Bom, gente, se ficou legal para vocês, comenta aqui embaixo. Se vocês querem que eu dou continuidade nesse vídeo, vocês falam que eu vou dar continuidade, beleza? Então eu vou contar com vocês. Um forte abraço, não esqueça de deixar sua dúvida. Fique com Deus e até o próximo vídeo de perguntas aí. Valeu? Tchau, tchau. Fique com Deus.